sobre o tema Marxismo e as Relações Internacionais. Para sentar à mesa, nós convidamos o professor Dr. Rodrigo Passos, que é coordenador do curso de Relações Internacionais na Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp Marília, que é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Convidamos também, como coordenador da mesa. Convidamos também a professora doutora Angelita Matos Souza, professora ligada ao Departamento de Planejamento Territorial e Geoprocessamento na Unesp Rio Claro. É doutora em Economia aplicada pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Também convidamos o professor doutor Tiago Fernandes Franco, professor do curso de Relações Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas. Você acha? Sim, obrigado pela apresentação. Vou fazer uma breve apresentação do que vai ser desenvolvido nessa mesa. Então, boa tarde, obrigado pela presença de todos. Vou fazer uma brevíssima apresentação do que vai ser tratado nessa mesa. O tema sobre o marxismo e relações internacionais é absolutamente amplo. Nós teríamos muita coisa a falar a respeito desta perspectiva, mas na verdade o que a gente vai focar, eu particularmente vou tratar do temário referente a Gramsci, as relações internacionais. A professora Angelita vai tratar da questão do novo imperialismo e da novíssima dependência. O professor Tiago vai tratar a respeito da discussão sobre o novo imperialismo e comentários sobre duas críticas aos clássicos. Nossa mesa, portanto, ela vai girar em torno da discussão sobre Gramsci e a discussão sobre a dependência e o imperialismo. Lembrando, né, que as relações internacionais, como tal, como campo, como área de conhecimento, como disciplina, elas são, na verdade, apenas um recorte metodológico, dado que a discussão de Marx, do marxismo, é uma discussão que se insere na totalidade e que não caberia, a rigor, uma delimitação em termos de relações internacionais, que é a divisão de conhecimento tradicional que a gente tem hoje, né? Feita essa advertência, a gente vai mais ou menos 20 minutos cada um tratar dos seus temas. Eu vou começar a exposição sobre o tema, que é Gramsci e as relações internacionais. Estou à disposição, quem quiser conversar depois, discutir. Amanhã vou oferecer um mini curso para discutir um pouco mais dessa questão na perspectiva de como o Gramsci é apreendido de maneira mais comum na discussão teórica e de análises nas relações internacionais. O tema é Gramsci, a teoria crítica das relações internacionais. Hoje eu vou fazer um enfoque um pouco mais específico, tentando apresentar, dentre as várias possibilidades que poderíamos buscar tratar deste tema, uma questão que é central na obra carcerária de Gramsci, que é as relações de força. O ponto que serve como ponto como inicial aqui da nossa discussão, não sei se vai dar para ver, mas é que o Gramsci é um autor que suscitou inúmeras interpretações, inúmeras aplicações, inúmeras discussões. Não tenho pretensão de apresentar o Gramsci verdadeiro, ou aquele Gramsci cuja apresentação da sua vida, do seu pensamento, se tornou uma narrativa de mistificação, de santificação, dada sua condição, no fim da sua vida, de ter sido encarcerado no fascismo italiano, numa condição bastante degradante, na qual ele desenvolveu a sua obra. Não quero fazer uma hagiografia, não quero fazer uma mistificação dele, nada disso. Quero apenas tentar apresentar
numa perspectiva do autor, sendo colocado por si próprio, pelo seu próprio texto, e por um momento que muitos estudiosos de Gramsci julgam como muito importante da sua produção, da sua obra carcerária, como disse o parágrafo 17 do caderno carcerário 13. E a partir daí vou desdobrar algumas coisas para a discussão referente às relações internacionais. Gramsci é um autor que foi apreendido de modos muito distintos, com ênfases muito distintas, exatamente pelo fato da sua obra carcerária não ter sido uma obra sistemática, contínua, ao contrário, uma obra bastante fragmentada, uma obra bastante descontínua, uma obra incompleta. E isso gerou uma apropriação de Gramsci no primeiro momento na Itália, como um autor que tinha, sim, um pensamento sistemático. A popularização de Gramsci foi feita através de edições que chegaram aqui no Brasil, como Gramsci, por exemplo, Maquiavel, a política do Estado moderno, os intelectuais, a concepção da cultura, enfim. Todos esses livros são, na verdade, colagens artificiais de textos de Gramsci. Dão uma falsa impressão de que ele teve uma escrita sistemática. Na verdade, não teve. Pelo contrário, tudo isso foi forjado artificialmente desde a sua interpretação hegemônica, que passou a ser gerada na Itália, com a publicação dessas edições que colaram artificialmente seus textos carcerários e deram essa falsa impressão de ele ser um autor de um pensamento sistemático, pronto, acabado. E a partir daí várias ênfases e interpretações, muitas delas em bastante desacordo com o contexto da vida de Gramsci, com os seus escritos, as suas cartas, o conjunto da sua obra, foi apresentado. Não tenho a pretensão de dizer que existe uma interpretação verdadeira de Gramsci, porque um autor com uma escrita fragmentária e assistemática jamais poderia possibilitar tal leitura. E mesmo que não fosse fragmentária e sistemática seu pensamento, também não poderíamos dizer que existe a interpretação verdadeira. Vou apresentar uma interpretação que tenta ser fiel ao autor, que tenta apresentar o Gramsci por ele mesmo e, portanto, libertar o Gramsci dessas duas prisões, a prisão, já que ele teve, simbolicamente, libertar, a prisão fascista foi um momento, o momento final da vida de Gramsci, a prisão da sua apropriação, que não faz jus ao seu pensamento, com essa suposta obra sistemática que foi forjada a partir da interpretação do Partido Comunista da Itália nos anos 40 para justificar as linhas políticas do mesmo partido, que não tem a ver com o pensamento de Gramsci, penso eu, e a partir daí uma série de outras interpretações, inclusive esta hegemônica, que de certa forma conflui para a perspectiva liberal, interpretação liberal do autor. Então, se fala muito que Gramsci pode ser expresso através do maior intérprete conhecido dele hoje no campo das relações internacionais, que é Robert Cox. Eu não vou entrar nessa discussão, acho que Cox e Gramsci são autores bastante distintos entre si. Não vejo Cox como um autor que faça jus ao pensamento de Gramsci por vários motivos. Isso posso discutir com mais calma, maiores detalhes amanhã no mini curso que eu vou apresentar, tá certo? Então, não vejo essa possibilidade da gente tomar o Gramsci pelo Cox. Pelo contrário, tem muitas ressalvas, muitos poréns a essa perspectiva. Gramsci tem um pensamento, Cox tem outro. Cox não faz jus ao pensamento de Gramsci, mas não é esse o meu objeto. Tá? Então, como eu disse, o ponto central para a discussão que eu vou apresentar aqui de Gramsci, para entender um pouco do seu pensamento, a perspectiva que pode ser utilizada para entendê-lo para as relações internacionais, é isso que ele discute nesse trecho que muitos estudiosos da sua obra entendem como sendo a passagem mais importante da sua obra carcerária, parágrafo 17 do caderno 13,
Passagem esta que ele discute o tema das relações de força. Relações de força se referem, antes de mais nada, a um conjunto bastante complexo de aspectos que Gramsci trata na perspectiva de uma metodologia histórica, de como você fazer análises históricas. E a discussão para o Gramsci se coloca, e ele inicia esse parágrafo justamente fazendo menção a um trecho bastante conhecido de Marx, no qual aparece a formulação de que nenhuma tarefa se coloca em desacordo com os graus de força de produção da vida, de uma sociedade, etc. Em curtas palavras, essa passagem do Marx. A partir desta ideia, o Gramsci vai desdobrar a discussão para análises das relações de força no interior das sociedades e o nexo disto com o plano internacional em várias possibilidades. É muito comum hoje, quando a gente fala, por exemplo, da discussão referente a um tema bastante manjado, conhecido de Gramsci, que é o da hegemonia, ou de várias categorias referentes a Gramsci, fazer a associação dessas categorias numa perspectiva rotulada ou qualificada normalmente como transnacional. Eu tenho bastante ressalvas a essa terminologia, porque a discussão que está presente na análise que Gramsci faz das relações de força é uma análise que leva em consideração múltiplas temporalidades. O desenvolvimento da vida, nas suas várias possibilidades, o modo de produção da vida, o modo de produção capitalista em suas várias possibilidades, não é um desenvolvimento que o Gramsci entende como sendo homogêneo, unilinear, único. Coloca vários tempos de desenvolvimento das forças da vida no âmbito econômico, no âmbito político, no âmbito cultural, etc. Essas múltiplas temporalidades são um ponto para que a gente tenha um certo cuidado, por exemplo, quando a gente fala do caráter transnacional de alguns aspectos que envolvem o nexo entre o plano nacional e o plano internacional, como, por exemplo, a questão da hegemonia. Ao mesmo tempo, Gramsci chama atenção para a distinção nas análises históricas e nas análises entre o nexo do interno com o externo nas diferentes sociedades, a perspectiva de distinguir o que são fenômenos orgânicos de longa duração e o que são os fenômenos conjunturais de longa duração. Isso é da maior importância no sentido de entender justamente essas temporalidades dos diferentes graus de desenvolvimento da vida nos seus mais diferentes aspectos. Então, se não existe essa homogeneização, também não faz sentido a gente pensar que algumas categorias de Gramsci que têm, digamos assim, um nexo, por assim dizer, com algumas categorias de Marx, vou dar um exemplo, perspectiva de bloco histórico. O bloco histórico normalmente é muito confundido com a ideia de uma fração, de um grupo, de uma classe, ou de um setor específico que detém a hegemonia dentro de uma dada sociedade ou dentro de um certo contexto de conflito no plano internacional. A discussão do bloco histórico em Gramsci é uma discussão que, na verdade, envolve a discussão entre o plano supraestrutural dos Estados e o plano das relações sociais fundamentais, que está muito mais focada na discussão específica dos Estados, das forças, das classes e dos grupos em conflito. Se fala muito em bloco histórico transnacional, se fala muito em bloco histórico internacional, quando, na verdade, Gramsci discutiu essa perspectiva muito mais atento para a perspectiva nacional e da formação econômico-social dos Estados, do conjunto, do nexo entre o político-econômico, por exemplo, entre as relações sociais fundamentais e a superestrutura. Então, como existe essa apropriação, digamos assim, que não atenta para algumas particularidades e algumas categorias de Gramsci que foram pensadas só para o interior dos Estados, como bloco histórico, que se aplica de maneira generalizada ao plano internacional. O bloco histórico é uma das categorias que a gente pode usar como exemplo nesse sentido. Não se atenta justamente
para aquilo que deve ser considerado, em termos da análise histórica conjuntural e da análise histórica de longa duração, o que é efetivamente específico do plano interno, o que é específico do plano internacional. Bloco histórico, sociedade civil, por exemplo, são categorias que Gramsci pensou para o plano interno dos Estados. Até porque, por exemplo, a categoria de sociedade civil ela é vista numa perspectiva de unidade orgânica com o Estado. Falar de sociedade civil como uma coisa separada do Estado, conjunto das relações sociais como um todo, sociedade civil, Estados são para Gramsci, ao contrário do que se teoriza, né, ou do que se fala na teoria política mais conhecida, né, são categorias unidas organicamente. Você não pode falar de uma sociedade civil internacional porque você não tem um Estado internacional por conta dessa unidade orgânica. Então, definir o que é orgânico, definir o que é conjuntural, definir o que é específico do plano interno, o que é do plano internacional, embora essas duas perspectivas sejam conjugadas organicamente, são fundamentais para essa avaliação, são fundamentais para essa avaliação histórica, são fundamentais para as relações de força que envolvem a avaliação do plano nacional com o plano internacional. E isso enseja a discussão das múltiplas possibilidades da gente entender a hegemonia, tanto o seu nexo com o plano interno como o plano internacional. A hegemonia não é uma categoria que se concentra só na perspectiva ideológica, ela tem várias possibilidades de análise que envolvem gênero, que envolvem cultura, que envolvem política, ética, etc. Você vai dizer, Gramsci nunca discutiu gênero. Evidente que não. O gênero é uma categoria que surge na antropologia nos anos 70. Mas o Gramsci possibilitou as categorias as quais ele se apropriou de outros autores e as suas próprias, a inseri-las na perspectiva do que ele chama de historicismo absoluto, de traduzir essas categorias para as realidades, para a unidade entre pensamento e prática e ação, numa perspectiva de mudança, de transformação, de tradução dessas categorias. Então, trabalhar Gramsci de uma perspectiva não engessada e criativa significa trabalhar as possibilidades da gente entender a hegemonia no seu nexo do plano interno com o plano internacional em várias possibilidades, em possibilidades de atualização e de transformação da história, e não de uma maneira engessada e dogmática. E perceber, captar tudo isso, em termos da gente fazer uma discussão que a gente possa desdobrar esses aspectos das relações de força para a análise de situações concretas, tem a ver com esses pontos que eu sistematizei por último nessa parte final da minha apresentação. O Gramsci não está vendo a análise da hegemonia ou do capitalismo global como um fenômeno mundial e homogêneo. Ele é um fenômeno mundial e bastante heterogêneo, de desenvolvimento desigual, de manifestação global de um mesmo capitalismo, mas com as dimensões da produção da vida nesse mesmo capitalismo apresentadas e desenvolvidas de forma bastante dispar entre as diferentes localidades a serem analisadas no contexto dos embates, dos grupos, das classes em conflito, na busca pela hegemonia. Então não existe uma compreensão da hegemonia no seu nexo do plano nacional com o plano internacional no Gramsci, como se ela fosse sinônimo de uma completa concordância, ou como se ela fosse algo que evidenciasse um contexto sem fissuras, sem contradições. Isso tem a ver com aquela forma hegemônica que talvez o Gramsci entendesse como a forma mais recorrente de hegemonia. Porque é muito comum a gente ver apropriações de Gramsci que são referentes à hegemonia de forma bastante dual. Hegemonia e contra-hegemonia, períodos em que há hegemonia, períodos em que há ausência de hegemonia. E o Gramsci não discute, não faz a apresentação ou a aplicação da categoria de hegemonia
nessa perspectiva dual reducionista. Pelo contrário, a hegemonia é uma categoria bastante complexa, de modo que todos os embates políticos envolvendo concepções de mundo, grupos, classes, etc., são embates hegemônicos. Mesmo que aquele que esteja no embate não seja hegemônico, mas ele pode ser entendido como aspirante à hegemonia. Todo embate político, todo conflito político, em qualquer contexto, enseja a luta por hegemonia. Então, nós não podemos dizer, a rigor, que exista a discussão de uma ausência de uma hegemonia ou de uma contra-hegemonia. Não é que nós não possamos fazer isso, não possamos levantar essa bola, mas isso tem que ser feito em cima de critérios, em função de uma discussão conceitual e os seus aspectos referentes à prática. Não é porque isso não está escrito em nenhum momento da obra de Gramsci, seja ela carcerária ou pré-carcerária, que a gente deve tomar isso como dogma. Não é isso. Mas é quais critérios a gente pode usar na perspectiva metodológica da tradução, da atualização histórica que o Gramsci defendeu para as suas categorias, para falar de um termo como contra-hegemonia. Essa é uma questão que não é enfrentada em muitas apropriações que são feitas a respeito de Gramsci. Então, sendo a categoria de Gramsci, a categoria de hegemonia, uma categoria bastante complexa, como que a gente entende isso na perspectiva da possibilidade de ver isso nas mais diferentes perspectivas, nas mais diferentes apresentações? E esse é um ponto que não é discutido, que não é apresentado, que não é, penso eu, a categoria de hegemonia compatível com uma perspectiva tão reducionista, tão dual, como de ausência de hegemonia e hegemonia, ou hegemonia e contra-hegemonia. O Gramsci deu uma pista que ele não desenvolveu nos seus cadernos carcerários, de que havia uma forma hegemônica incompleta, que ele entendeu como revolução passiva, que poderia ser a chave para compreender inúmeros processos históricos após a Revolução Francesa. E tem muito a ver com aquilo que a gente observa dentro do contexto das lutas hegemônicas, o contraponto, vamos dizer assim, daquilo que pode ser o ensejo para uma nova visão de mundo, uma hegemonia completa, uma enorme transformação. Na obra de Gramsci, as formas hegemônicas completas são vistas, em boa medida, em dois momentos históricos, fundamentalmente, que foram momentos de enorme transformação, de enorme radicalidade. O momento jacobino da Revolução Francesa e o momento da Revolução Russa de 1917. A sucessão aos fatos históricos desses dois eventos incorporaram alguns elementos desses dois fatos históricos para evitar novas convulsões sociais. Quer dizer, a restauração europeia após a Revolução Francesa em vários estados do antigo regime, após a Revolução Francesa, incorporaram algumas mudanças da Revolução Francesa. A ideia de que você tem uma revolução, mas uma revolução com o intuito de passivizar. A ideia é que você tem uma transformação, mas você tem o seu contraponto. Você tem a restauração. A ideia, a manifestação hegemônica por excelência que o Gramsci vê no mundo, na história do mundo capitalista pós-Revolução Francesa, ela é pautada por essa perspectiva. Você pode se perguntar, como eu vejo isso no dia a dia? A gente sabe que aquilo que o Gramsci chamou de aparelhos privados de hegemonia, né, incluem a mídia, incluem os meios de comunicação. Porque um canal norte-americano como o HBO passa um documentário altamente crítico de um cineasta como Michael Moore? Porque o HBO é bonzinho? Porque o HBO virou crítico? Ou porque o HBO sabe que passivizar, dar um elemento de revolução combinado com o seu elemento de restauração, é um ponto de manutenção da hegemonia.
aquela ideia que aparece no filme do Luchino Visconti, né, o Leopardo, né, alguma coisa precisa mudar para que nada mude. Por que se fazem algumas concessões no âmbito do capitalismo para que a radicalização, a contradição entre as forças produtivas e os meios de produção não se torne tão radical, tão aguda. É um pouco essa a ideia da revolução passiva. O Gramsci deixou esboçado nos seus cadernos carcerários que essa forma incompleta de hegemonia seria a chave para entender inúmeros processos hegemônicos do capitalismo contemporâneo. Mas ele não desenvolveu isso. E essa passagem, do caderno 13, deixa também deixa para essa discussão. Enfim, para concluir, justamente esse ponto de que, para o Gramsci, a emancipação, as lutas hegemônicas, pensando essa relação entre o plano nacional e o plano internacional, entre diferentes grupos e classes, não são processos historicamente homogêneos e iguais, são processos bastante distintos, com tempos bastante desiguais, e que ensejam também diferentes contextos para se compreender a luta pela hegemonia. Então, basicamente isso que eu teria para dizer, resgatando essa discussão desse momento da obra do Gramsci. A gente pode discutir isso, tratar isso em outro momento, mas por hora, de uma maneira muito resumida, é isso que eu tenho para passar para vocês. Eu agradeço a atenção, estou à disposição aí para conversar, trocar ideias. Muito obrigado. Passar então a palavra ao professor Thiago. Não, é melhor você falar do novo imperialismo, porque assim eu não repito o que você já tiver falado. Boa tarde. Agradeço mais uma vez o convite, assim como eu fiz de manhã, para quem estava aqui, né? Fui convidado pelo professor Rodrigo para participar dessa mesa, que me deixou bastante satisfeito de estar aqui com dois dos meus mestres na graduação, para falar um pouco sobre as minhas pesquisas que eu desenvolvi desde o TCC, na verdade, até o doutorado, que foi defendido no ano passado, estou quase completando um ano, e, enfim, que eu venho trabalhando já há algum tempo, que são as interpretações sobre o imperialismo, várias delas, tentando pegar isso numa perspectiva plural. A minha ênfase no que eu já escrevi são mais os autores marxistas, que já são uma pluralidade bastante grande, né? Então são coisas que eu tenho trabalhado. O movimento que eu escolhi aqui para essa apresentação, na verdade, ele é um movimento duplo, que está inserido dentro da minha hipótese central da tese, que é uma comparação entre as tentativas de circunscrever um imperialismo novo, entendendo novo como aquilo que foi publicado, no caso, depois da mudança, da suposta mudança a ser avaliada na política externa dos Estados Unidos pós 11 de setembro. Então, o que eu estou chamando de novo aqui, se é novo ou não, tem a ver com um acirramento dessa postura intervencionista dos Estados Unidos pós 11 de setembro. Com relação a esses textos pós-2001, 2002, em relação aos textos chamados clássicos, que são aqueles do começo do século XX. O meu recorte é historiográfico, a princípio, né, tentando ver a análise de textos, e em alguns momentos tem, é evidente, como não poderia deixar de ser, uma análise com relação à situação contemporânea. Dentre dessas várias posições dos textos ditos contemporâneos em relação aos ditos clássicos, tem duas críticas bastante importantes para os argumentos dos autores que estão defendendo que esse imperialismo passa por transformações muito recentes, que são os dois argumentos que eu resolvi apresentar aqui para vocês hoje, que são uma crítica de que esses autores seriam supostamente economicistas, a ser definido o que isso significa, e uma outra crítica que hoje em dia parece uma coisa, na minha opinião, bastante surreal já,
mas no começo da década de 2000, meados da década de 2000, foi uma visão de mundo bastante recorrente, que é essa crítica se fundamenta na ideia de que o que esses autores e aquela autora, a Rosa Luxemburgo, estavam falando sobre o imperialismo precisava ser revisto de uma maneira radical, completa, por conta de que a base na qual aqueles argumentos se sustentavam teria sido radicalmente alterada, num sentido muito específico. É pressuposto daquela discussão clássica que vivíamos num mundo de rivalidade entre as potências, que se expressava essas contradições do capitalismo em termos de disputas coloniais, disputas territoriais, imperialistas, portanto. E, supostamente, para esses autores, a década de 2000, para ser bem específico, o final da União Soviética teria transformado o mundo em um mundo unimultipolar, se vocês quiserem, ou que os Estados Unidos estaria à frente de todos os demais sem nenhum tipo de rivalidade, e esse mundo seria radicalmente distinto do mundo descrito pelos autores da Segunda Internacional, e, portanto, precisaríamos de novas categorias e novas palavras, novas ideias para tentar dar conta desse mundo que já não existe mais possibilidades de rivalidade com os Estados Unidos. Esse argumento eu acho que foi o mais fácil de refutar, né? Porque eu acredito que a partir de 2008, talvez, mas seguramente de 2013, se tornou muito difícil defender que não existe mais rivalidade entre as potências, né? O que não significa, obviamente, que vai acontecer uma guerra entre as potências, que elas entrarão em conflito, ou qualquer coisa assim, ou que a gente saiba de antemão o que seria esse conflito caso elas entrem em conflito, né? O que me parece bastante difícil de argumentar diante de inúmeros casos de agressividade entre as potências é que a possibilidade de guerra tenha sido descartada enquanto uma opção histórica. Eu acho que acreditar que porque existe bomba atômica não vai haver guerra entre as potências é de uma ingenuidade enorme. Eu acho que esse argumento não me parece fazer qualquer tipo de justificação. Então, o que eu procurei nesse trecho é uma coisa que, evidente que não vou passar aqui, porque isso exigiria muitos casos e tal, e eu acredito que não seja a ocasião. Mas vocês estão acompanhando, por exemplo, as inúmeras disputas, por exemplo, na Ucrânia, entre a Rússia e os Estados Unidos, e a OTAN especificamente, em que a Rússia mostrou os dentes para a OTAN e chamou para o pau. E a OTAN teve que recuar. Vocês estão acompanhando também as disputas no Mar Meridional do Sul da China, em que a China também chamou os Estados Unidos para o pau. E aí os Estados Unidos deu uma recuada, mas a coisa ainda está bastante indefinida. A Europa está demorando um pouco, mas está entrando na discussão. Vocês também fatalmente estão acompanhando as disputas em torno da Síria, as diferenças de posições entre a estratégia dos Estados Unidos e a estratégia da Rússia e diversas possibilidades que decorrem desse tipo de divergência. Vocês também devem estar acompanhando uma rivalidade crescente que se manifesta aos nossos olhos de uma maneira muito visível em termos das disputas tecnológicas, mas vocês também sabem que existe uma corrida colonial pelos recursos espaciais que está em curso. Temos notícias muito mais do que suficientes de que uma nova fronte de acumulação se dará em asteroides que estão razoavelmente próximos da Terra, de valor extremamente alto, de potencial de utilização, e que é uma outra zona de fronteira que existe muita rivalidade, muita hostilidade. É claro que isso não é muito visível para a gente, que não acompanha esse debate especificamente, mas o que eu estou dizendo é que isso é mais um exemplo, junto com outros que não são mais palpáveis, de que me parece que
que esse argumento de que os Estados Unidos nunca mais encontrariam qualquer outra potência que rivalizasse com ela foi por terra nos últimos anos, e o momento que a gente vive agora me parece claramente um momento de rivalidade. Estudando os teóricos da guerra, o professor Rodrigo é um especialista em Clausewitz, como vocês sabem, ninguém nunca conseguiu teoricamente explicar o que é o gatilho para a guerra. Na ciência política se tem um bom tanto de consenso em torno da ideia do Hobbes, por exemplo, de que uma situação em que está claramente evidente que cairá uma tempestade, já é uma tempestade. A metáfora que ele faz com a guerra, a preparação para a guerra já é a guerra. Isso aparece em todos os estrategistas militares. E me parece que isso já é um argumento por si só muito forte, que nos leva a pensar o imperialismo no nosso tempo, não descartar essa dimensão da possibilidade da guerra por conta da questão da polaridade do sistema. Portanto, esse argumento do debate contemporâneo de que aquelas teorias caducaram porque a realidade é outra, nesse ponto específico, me parece uma coisa já completamente sem sentido de ser argumentada. O segundo ponto de crítica que me parece bastante forte também entre os autores marxistas, entendendo o marxismo como autodeclaração, no debate contemporâneo, é que aqueles autores do imperialismo clássico seriam economicistas. O que se entende por economicistas? De que as explicações deles de por que ocorria a rivalidade imperialista seria mecanicamente dedutível da rivalidade entre as empresas monopolistas, de que uma disputa econômica seria a base simples, mecânica, a partir da qual existiria uma corrida imperialista. Esse argumento, teoricamente, é muito mais difícil, né? Ele me exigiu um movimento muito mais amplo na hora de refutar esse argumento, na minha tentativa de refutar, porque não dá para contrapor isso com dados, né? É um debate historiográfico, no sentido de que é preciso recorrer aos textos e tentar entender, afinal de contas, do que se trata essa tese de que existe uma relação entre a rivalidade monopolista das empresas e a rivalidade entre as potências, e, por um outro lado, tentar entender o que seriam as possibilidades de teoria alternativas a isso, né? Eu abri duas frentes no meu texto sobre isso. Eu vou dando a dica que, caso vocês se interessem, são movimentos bastante longos e eu não tenho condição de reproduzir aqui no tempo que seria adequado. O primeiro ponto é um ponto teórico, estritamente, que é uma discussão o que seria a crítica de que o marxismo em geral seria economicista, de que estaríamos reduzindo, nós os marxistas, tudo a explicações econômicas. Aí eu recuperei o debate da onde viria a metáfora da base da superestrutura e uma série de debates que decorrem disso, que não me parece definitivamente de que seja uma questão tão automática e tão estanque o que é o econômico e o que é o político. O que eu procurei fazer, uma análise semântica, é que o que o Marx se refere especificamente nesse texto no que ele chama de econômico, né? E me parece bastante claro, e eu acredito que seja razoavelmente fácil de demonstrar isso com análise de texto, de que o que ele está chamando de econômico não é o que uma pessoa acadêmica hoje entende por economia, né? É uma outra coisa. É uma coisa, sobretudo, ligada a duas outras palavras, duas outras ideias que são próximas entre si, que são usadas num contexto semelhante, com proximidade, que é econômico é o histórico, econômico é o concreto. O que é histórico, o que é concreto é entendido num campo semântico próximo do econômico. E o que seria o abstrato, alguma coisa assim, estaria nessa contraposição associado ao superestrutural, ao político, coisa desse tipo. Isso não me interessa desenvolver muito esse ponto, me interessava mais tentar colocar o aspecto
que me parece mais próximo do que eu pretendo argumentar com esses autores, é que não necessariamente o que esses autores entendem por econômico é o que está escrito quando se vê a palavra econômico naqueles textos ditos clássicos, né? Me parece que é uma coisa completamente diferente que está sendo expressa na mesma palavra. Mas eu acredito que a demonstração disso mesmo é um raciocínio que, honestamente, eu procurei ser o mais sistemático possível, e se eu for ser rigoroso comigo mesmo, não consigo resolver essa questão. Mas tem um outro ponto que me parece muito mais plausível de contra-argumentar desses autores. Se vocês estão chamando a análise clássica do imperialismo de economicista, o que vocês propõem no lugar? Então vamos pensar essa teoria contemporânea por caracteres não economicistas. Como é que é o trabalho desses autores que estão escrevendo os textos contemporâneos a partir desse argumento, ou partindo desse pressuposto? Estou falando, por exemplo, de um caso muito específico aqui no Panit Lindinho, o livro dele chama The Making of Global Capitalism, acho, que eles estão falando especificamente do que seria a construção do imperialismo dos Estados Unidos, e que eles defendem claramente esse argumento. Mas estou falando também de Vic Schieber, estou falando de uma série de autores atuais, em alguma medida até o David Harvey, que eu comentei aqui de manhã, de uma maneira muito mais detalhada, claro. Muitos autores que estão dizendo que, tentando refazer uma perspectiva marxista, não economicista. E no que eles implicam exatamente em termos de análise? Na prática, não se discute mais o capitalismo. Se você for ler esses textos, eles dizem nada sobre o capitalismo. Eles dizem, na verdade, sobre uma dinâmica da polaridade das potências. Eles estão discutindo ciclos de hegemonia, que o Rodrigo acabou de dizer que é uma ideia que não faz muito sentido, né, do ponto de vista marxista. Ciclos hegemônicos internacionais, eles estão preocupados, por exemplo, se outros países não capitalistas, entre aspas, como a Rússia e a China, são uma ameaça aos Estados Unidos ou não. O capitalismo se transforma nessas análises numa variável dada, como um regime capitalista. Não uma discussão de quais são as transformações pelas quais o capital passou ao longo desse século e que trariam agora, então, uma novidade teórica e prática no entendimento do que é o imperialismo. Não é sobre isso o texto. O texto deles é basicamente como o que eles entendem por hegemonia dos Estados Unidos se expandiu ao longo do século XX. Então você vai encontrar lá, por exemplo, discussões, de novo fazendo referência ao que eu discuti de manhã, me desculpe quem não estava, mas a expansão da mercadoria enquanto categoria que intermedia as nossas relações. Imposição de um modo de vida capitalista, sociedade de consumo de massa, a disputa da Guerra Fria em termos de capitalismo versus não capitalismo, que foi a vitória do capitalismo, supostamente, então o mundo agora é capitalista. As discussões do capitalismo são isso. Foram reduzidas a isso. Honestamente, eu acho que isso sim é uma redução completamente equivocada do entendimento sobre o imperialismo, em que se pega um texto como o imperialismo, etapa ou estágio superior do capitalismo, do Lenin, e transforma isso numa coisa muito próxima ao que a gente estuda em teoria das RI, como teoria da estabilidade hegemônica, por exemplo. Não é muito diferente. O marxismo desses supostos marxistas é uma teoria de estabilidade hegemônica, na minha opinião, empobrecida. Se você for ver o livro do Plant e do Guindy, para mim, em termos teóricos, é muito mais simplista, por exemplo, do que o Robert Gilby, que é um autor que, enfim, não é nem meu autor favorito, longe disso. Mas eu acho que ele tem uma discussão melhor lá, quando ele fala especificamente da questão do liberalismo, que
tem a ver com a heterogeneidade e homogeneidade dos sistemas e tal, me parece teoricamente muito mais robusto do que o que supostamente seria uma teoria marxista do imperialismo, no que toca a dimensão capitalista da coisa. O que isso me levou, assim, em termos de construção do argumento, a concluir, foi, enfim, tem umas intermediações de alguns detalhes aí, que não vem exatamente ao caso, a voltar nesse ponto, né? O que eles estão entendendo por econômico e político? Se não é para falar de capitalismo, o que interessa é uma teoria marxista do imperialismo. Seria só uma dinâmica entre as potências? Acho que tem muitas outras teorias das relações internacionais mais competentes sobre isso. Na verdade, o que me parece sobre isso é que o próprio enquadramento da questão, na obsessão em ter uma coisa separada do que é econômico e do que é político, já é o problema. Porque em vez de você pensar da perspectiva da totalidade, que era o que o Rodrigo estava falando, em vez de você pensar em termos de materialismo histórico, em termos da relação da totalidade, quais são as relações dominantes e tudo mais, você pega uma discussão muito mais rasa sobre o que é o econômico e o que é o político. Aliás, uma forma de pensar refutada pelo Marx e pelo Engels, enquanto pequeno burguesa, que seria essa separação radical entre essas coisas, né? É por isso, inclusive, que existe economia política, a sua pura economia vulgar. É uma ciência que olhasse para as coisas que olha para as coisas e pretende uma jurisdição sobre esse objeto a partir da sua própria metodologia estanque e separada das outras por critérios do tipo ceteris paribus, essa variação exógena, coisa do tipo. E aí, nesse movimento, só para, caso interesse, para vocês mais ou menos qual foi a minha solução, eu procurei ver onde apareceu essa outra, um outro lugar onde aparece essa discussão da separação dos domínios da ciência, foi uma comparação do debate entre os economistas e os juristas sobre o que seria específico do direito, né? Que me parece uma coisa muito próxima à maneira como se dá o debate em termos de perspectivas e ciências específicas e diferentes para dar conta desses fenômenos. E que me parece revelar uma série de fetichismos na forma de quem olha, na forma dos analistas olharem para a coisa, né? E foi mais ou menos por aí que eu procurei voltar ao problema que eu tinha inicialmente, que era então, esses autores, e a Rosa, no caso, a autora e os autores, né, sobre o imperialismo, o que eles fizeram era economicista? Não me parece. Será que essa proposta de análise marxista não economicista é melhor do que aquelas análises que seriam supostamente economicistas em termos de capacidade de compreensão do capitalismo? Muito menos. Então, esse foi o momento do meu texto em que eu me voltei às análises dos chamados autores clássicos, na tese especificamente a Rosa e o Hilford, e fui ver o que da teoria deles me parece que persiste, apesar dessas críticas, que eu acho que são muito inferiores, tanto as críticas são inferiores, são um pouco rigorosas, e as propostas que são feitas a partir dessa crítica são rasas e, em geral, acabam caindo em algum tipo de reformismo que se fetichiza, por exemplo, a capacidade do Estado de controlar o capital ou alguma coisa próxima dessa linha, né? E que também me parece uma saída não marxista para a coisa. Como eu disse de manhã, eu acho que aqui também uma grande parte do debate contemporâneo sobre o imperialismo, na verdade, está ignorando um século de tradição marxista de análise sobre o imperialismo e está nos marcos que o Robson colocou a coisa
muito antes dos marxistas fazerem as críticas a essa forma de pensar. É também típico do Hobbes essa separação entre uma saída política para um problema econômico, né? Então, enfim, me parece que nesse embate, se é que ele existe, mas ele é apresentado assim, entre os clássicos e os contemporâneos, os clássicos, na minha opinião, ganham de lavada. O que não quer dizer, obviamente, que não exista nada que tenha acontecido em um século de história, né? É evidente que aconteceu, é evidente que a gente tem que olhar as coisas a partir do nosso ponto de vista. O que eu proponho é que não é obviamente nada original, é que a gente precisa estabelecer melhor, a gente que está no debate contemporâneo sobre imperialismo, os critérios e os procedimentos de análise de texto dos autores clássicos, né? Para não colocar coisas lá que não estão lá e não achar que eles resolveram todos os problemas há um século, eles não são profetas. É preciso lidar com esse problema, que eu acho que tem a ver com a discussão da periodização do imperialismo, mais do que a definição do que ele mesmo é. E por um outro lado, a gente também tem que ter cuidado nessa análise crítica, né, desses autores. O que me parece muito claro, fazendo análise de texto dos autores contemporâneos, é que eles não têm o menor cuidado em demonstrar o argumento que eles estão falando. Então, você joga frases soltas do tipo a Rosa Luxemburgo é subconsumista, enfim, o Hilferd só serve para o caso da Alemanha, o Lenin é um panfleto, e no final das contas eu acho que cientificamente, academicamente, é preciso demonstrar em que isso implica, de onde vem, citar passagens e colocar partes do texto que fundamentam a sua opinião, a sua análise, né? E isso me parece uma falha muito grave do debate contemporâneo. Parece que os autores podem meio que falar o que eles quiserem e pronto, não tem nenhum tipo de critério de validade do argumento. Eu acho bastante fraco esse debate contemporâneo. Acho que os autores ditos clássicos eles eram muito mais rigorosos e procuravam demonstrar melhor o que eles estavam fazendo. Procuro, nos meus trabalhos, citar o máximo possível de argumentos do que eu estou colocando, que torna os meus textos ilegíveis, né? Eu acho que a Rita mesmo já falou que ela já tentou começar. Não, mas não é porque... É enorme, né? É isso, é enorme. Eu coloco citações e tal, minha tese ficou enorme, né? Então, cria uma série de problemas também, isso não é nenhuma fórmula mágica da coisa. Mas tem a ver também, a escolha da forma tem a ver com a crítica que eu quis fazer, né? Que para mim é isso, especificamente nesse ponto, assim, eu acho que falta demonstração do que é dito, né? Não basta jogar chavões em cima dessas interpretações e achar que a partir disso você vai construir qualquer coisa que tenha substância, né? Então, também é mais ou menos esse o meu recado. Não sei se fui feliz na tentativa de mandar mensagem, mas teria muita satisfação em debater com vocês, caso vocês queiram aprofundar nas perguntas, ou depois daqui e tal, as discussões sobre as coisas que se relacionam a esse tema, tá? Então, vou passar aqui para a professora Angeli. Boa tarde a todos, prazer estar aqui. Agradeço ao Rodrigo o convite para fazer parte dessa mesa. Com o meu ex-aluno, eu não li ainda a tese dele por falta de tempo, mas eu pretendo ler e tenho certeza que é ótima, né? Não é porque tem muitas citações, eu não li ainda por falta de tempo. Mas, enfim, eu vou falar um pouco, mais rapidamente, sobre o novo imperialismo. E, em seguida, eu vou falar do que seria uma novíssima dependência. Porque se é possível falar em novo imperialismo, seria possível falar numa novíssima dependência, né? E aqui a periodização, porque novíssima e não nova, né? A periodização que eu adotei aqui é a periodização de um texto do Décio Sais, e que, de certa forma, aparece também num texto do Fiore
no qual ele fala em novíssima dependência. Então, você teria a dependência tradicional, você teria a nova dependência, né? E atualmente a novíssima dependência. Então, seria essa a razão de eu falar em novíssima dependência, pensando em 3 fases, né? Mas um pouco antes de falar da dependência, né, sobre a qual a gente já ouviu ontem na palestra do senhor Mujica, né? E ele mencionou a questão da dependência e tal, e eu acho que a questão da dependência para países periféricos é ainda uma questão central, né? Na verdade, infelizmente, é uma questão central. E no campo marxista, a grande contribuição que eu acho que o marxismo dá à compreensão das relações internacionais se dá justamente no campo da teoria do imperialismo e, né, pela perspectiva periférica, a teoria da dependência. Então, eu vou falar um pouco do novo imperialismo, muito rapidamente, porque não dá tempo, e falarei em seguida sobre a novíssima dependência, né? Bom, alguns autores, como o Tiago indicou, estão falando em novo imperialismo, né? E embora cada um queira indicar alguma coisa, não necessariamente haja uma característica assim, homogênea, convergente nas análises, o fato é que eles estão apontando para a intensificação, para o acirramento de alguns traços do imperialismo. Na verdade, é isso que eles estão fazendo. Não há propriamente um conceito novo, né, que mereça ser denominado de novo imperialismo, mas a expressão, na verdade, pode ser utilizada, eu acho, acredito que pode ser utilizada para indicar isso, essa intensificação, esse acirramento das características do imperialismo, né? E, tendo em vista esse acirramento, né, das características do imperialismo, como fica a questão da dependência, né? E aqui eu, basicamente, no texto, não vai dar para eu recuperar, mas eu abordo o novo imperialismo a partir de 3 autores, né? O Harvey, lógico, que é o autor que escreveu, né, o título do livro do Harvey se chama exatamente O Novo Imperialismo, né? E é um livro importante, embora muito controverso e criticável em vários aspectos, é um livro importante porque teve muita importância política, né? Sobretudo para o que ele próprio chama de movimentos insurgentes na América Latina. Esse livro teve muita importância, é um livro até hoje referência para os movimentos sociais, né? No continente. Então é um livro muito importante pela dimensão da prática política mesmo, e por ter trazido, né, com força para o debate acadêmico, novamente, a questão do imperialismo, né? Então, eu recupero aspectos da obra do Harvey e volto ao Chenet, porque o Chenet, na verdade, é o primeiro autor a apontar, ou um dos primeiros a apontar transformações no capitalismo, né, que permitiriam pensar essa ideia de acirramento, de intensificação, né, do que viria a ser depois. Lógico, o livro do Chenet é de 96, de lá para cá muita coisa mudou, mas ele está apontando em um aspecto que ele aponta, que é muito importante, que para mim se transformou num elemento chave para entender o imperialismo atual, é a ideia, o estreitamento, né? Estou trabalhando aqui com a ideia de intensificação, né? Então, houve uma intensificação da relação, né, um estreitamento da relação entre Estado e, né, na verdade, entre endividamento estatal e acumulação capitalista. Quer dizer, a acumulação capitalista, ela está, sempre foi, né, quem leu Marx sabe que sempre foi, mas houve uma intensificação, quer dizer, a acumulação capitalista, ela está hoje estreitamente ligada, dependente mesmo desse processo de endividamento estatal, né? E no caso do Brasil, que é o que eu vou abordar aqui, o Brasil assumiu, né, nesse novo mundo, nesse novo imperialismo, digamos assim, a condição de paraíso dos juros, né? Por uma série de razões, essa é a nossa situação, né, no sistema mundial, né? E essa situação, na verdade, ela foi construída, ela vem sendo construída desde a ditadura militar, os 2 últimos governos militares, né? E o fato é que o Brasil desempenha esse papel
no processo de acumulação mundial, né? O papel de paraíso dos juros. E é um papel muito difícil de reverter, né? Então, embora todos os países da periferia, de maneira geral, desempenhem esse papel, o Brasil se destaca, né? O Brasil realmente ele tem uma posição aí de paraíso dos juros que é bastante destacável no mundo periférico dependente, né? Mas uma questão que é importante aqui no Harvey e no Chené, né, é que de maneira geral eles acreditam que é possível, que a saída, né, então a pergunta seria mais ou menos assim, olha, que as características do imperialismo se intensificaram, que essa intensificação pode ser chamada de novo imperialismo, isso tudo bem, eu acho que não há nenhuma grande dúvida sobre isso, né? Consensualmente, você pode falar de novo imperialismo e essa intensificação. Agora, qual é a saída, né? Aí, do ponto de vista da saída, é que eu acho que as opções dos dois autores e de vários outros, como o próprio Tiago já indicou aqui, são bastante controversas, né? Quer dizer, o Harvey e em maior dimensão, o Chené, eles estão apostando numa saída keynesiana, quer dizer, você teria que reinstituir um pacto de natureza keynesiana para impor limites a essa intensificação do imperialismo, né? E essa proposta, ela parece ingênua, né? Porque, na verdade, é muito difícil você impor esse tipo de freio ao imperialismo hoje, né? E, mesmo que seja possível, né, o keynesianismo está muito ligado à questão do estímulo ao consumo mesmo, ao crescimento econômico. E aí eu acho que hoje seria uma perspectiva anacrônica, equivocada mesmo, tendo em vista a questão ambiental, né? Então, efetivamente, a gente está num momento assim, muito difícil, que é preciso encontrar saídas, né? E o que vem sendo proposto em termos de um novo pacto, a moda de Bretton Woods, é impossível. E é do ponto de vista ambientalista muito criticável mesmo, né? Não, essa saída politicamente, né, difícil, impossível, na minha opinião, e não é mais a saída ideal. E o Harvey e o Chené, eles têm textos mais recentes, o Harvey especialmente em entrevistas, mas também em livros recentes, defendendo isso, né? Porque você não tem uma conjuntura revolucionária, você não tem no horizonte, né, a possibilidade, num curto prazo, médio prazo, pelo menos a possibilidade de uma revolução que abra para um novo socialismo, um socialismo do século XXI ou coisa que valha. Então, qual seria o possível? E ainda assim, possível com muita luta, com muito acirramento das lutas sociais. Seria possível um novo pacto de natureza keynesiana, né? Então é isso que tem sido proposto. E isso é absolutamente difícil em função mesmo das características assumidas pelo imperialismo hoje, né? Então, na verdade, é o que o Tiago falou, eles não estão vendo o imperialismo como capitalismo, identificado ao próprio capitalismo como ele é hoje. E estão propondo saídas políticas, eminentemente políticas, um novo pacto, tal, que é difícil, né? E por que é tão difícil? É muito difícil justamente porque esses autores estão partindo de uma separação entre atividade financeira e economia real, né? Entre atividade especulativa e economia real, quando as duas coisas estão muito, muito articuladas, muito casadas, né? Então, dessa perspectiva, é que você precisa pensar o capitalismo como ele é hoje, como ele está hoje. E ele está assim, as duas... está difícil falar em separação entre economia real e economia especulativa, entre atividade real e atividade financeira, né? A coisa está muito casada, né? E isso é o capitalismo hoje. Então, é preciso encarar o que é o capitalismo hoje para pensar saídas. E está muito difícil pensar saídas, porque a saída passa efetivamente pelo fim do capitalismo, porque o capitalismo hoje é isso, pronto, acabou. E não tem no horizonte eu não vejo, pelo menos, essa possibilidade, né? Bom, a não ser que venha a ocorrer uma catástrofe, né? Aí pode ser que se criem essas condições.
Mas o terceiro autor, além do Harvey e o Chenet, que eu uso aqui para abordar o novo imperialismo, seria o Beluso. O Beluso recentemente escreveu um livro sobre o capitalismo hoje, no qual ele retoma o livro 3 do Marx, e justamente para criticar aqueles que estão trabalhando no campo da separação entre a economia real e a economia especulativa, né? E eu acho que é essa, e escolhi ele, né, porque é um autor conhecido pra gente e tal, mas vários autores estão indo nessa direção, né? Quer dizer, a gente tem que fazer a crítica hoje, tendo em vista que essa ideia de separação entre as duas esferas está muito enfraquecida. Então não se trata e aí é um erro que a gente pode até apontar para os governos do PT, que abraçaram essa ideia de distinção muito seriamente, né? Distinção entre a atividade econômica, entre a economia real e a economia especulativa, quando no Brasil, justamente pela condição do país de paraíso dos juros, as duas dimensões estão muito juntas, muito casadas, muito articuladas, né? Mas, enfim, depois de discorrer um pouco sobre isso, eu entro na questão propriamente da novíssima dependência, né? E, embora essa seja uma mesa sobre marxismo, a teoria da dependência que eu uso aqui é do Fernando Henrique e do Faleto, né? Que eu acho melhor que a teoria marxista da dependência. E por que eu acho melhor, né, que a teoria marxista da dependência? Eu acho melhor porque os teóricos da dependência no campo marxista, eles colocam muita ênfase nos fatores externos, né? E a vantagem do livro do Cardoso e do Faleto é que eles vão destacar mesmo a articulação entre fatores externos e fatores internos. E por que isso é o mais importante? Porque, de certa forma, você traz para a construção da dependência as forças dominantes internas, né? Elas não são passivas, elas são bastante ativas na construção das formas de dependência. Não que isso não apareça na teoria marxista da dependência, aparece, mas a teoria marxista da dependência coloca, né, a ênfase sobre a dominação desde fora, né? E aí eu acho que, e não é só por isso que eu acho o livro do Cardoso e do Faleto melhor. Eu acho um livro, um dos melhores livros da sociologia brasileira, é realmente bom, né? Ali eu acho que, talvez pela colaboração com o Faleto, ali o Fernando Henrique escreveu uma grande obra. Mas não sei, ele era um bom sociólogo, a gente está brincando. Mas enfim, então aqui a distinção entre as três formas de dependência, né? Você tem a dependência tradicional. A dependência tradicional seria a dependência do início do século XX, né? O que eu estou chamando aqui na linha do Décio Sais de dependência tradicional. Nessa dependência, o capital imperialista, ele sobretudo financia governos, financia estados e faz alguns investimentos, né, na área de serviços e de infraestrutura, né? Então, na dependência tradicional, a dependência tradicional ela é eminentemente voltada para a exportação de commodities, né? Mas tem ali alguns ganhos de infraestrutura e tal. Na nova dependência, que é exatamente a nova dependência descrita ali, né, aberta com possibilidade concreta no livro do Cardoso e do Faleto, é a nova dependência que vai se configurando a partir da década de 70, né, com investimentos diretos estrangeiros, com a vinda da indústria automobilística, da indústria de duráveis para o Brasil, né? Então, é uma dependência que, bem ou mal, num curto período, ela vai promover ganhos em termos de infraestrutura, em termos de desenvolvimento das forças produtivas, para falar, né, a ideia mais geral. Quer dizer, você tem ali num curto período, de 50 a 80, é curto mesmo, mas você tem ali um desenvolvimento das forças produtivas, né? Então, essa nova dependência, cujo livro do Cardoso e do Faleto apontam mesmo para sua possibilidade, né, diferentemente do debate dominante na época, essa nova dependência a gente pode considerar que ainda tinha alguma vantagem, né? Quer dizer, o imperialismo ele é muito mais desvantagem que vantagem, mas ele tem vantagens, algumas vantagens do ponto de vista do desenvolvimento desigual, ele vai abrindo para saltos qualitativos, seja no âmbito propriamente da história econômica, seja no âmbito político, das lutas sociais, né? Isso é uma questão inquestionável, que o desenvolvimento desigual, ele promove possibilidades, ele abre, né, para a possibilidade de saltos qualitativos, né? Então, essa dependência, ou nova dependência, que dura aí de 50 ao final da década de 70,
produz, né, possibilita ganhos do ponto de vista de desenvolvimento. O que acontece com a novíssima dependência é que praticamente desaparecem as vantagens, né? Então, a novíssima dependência, ela seria muito mais dura, né, essa questão, né? E aí, o capital imperialista, ele vai priorizar efetivamente ganhos fáceis, imediatos, ao invés dos investimentos produtivos, né? Então, a intenção é se apoderar dos espaços econômicos já existentes, né? E passam a pressionar os estados, né, especialmente os estados latino-americanos endividados em função, né, da dívida que eles próprios, que o próprio capital imperialista estimula na década de 70, quer dizer, tem uma liquidez internacional muito grande na década de 70 em função, né, do choque do petróleo e do petrodólares, e esse dinheiro precisa ser emprestado. Então, qualquer entrevista que você lê de economistas da época, o Delfim Neto fala isso em várias entrevistas, né? Eles vinham aqui nos oferecer dinheiro, a gente não precisava lá pedir, estava dinheiro sobrando, eles iam nos oferecer. Então, a gente vai se endividando, e o endividamento ele tem um ápice no governo Geisel, em função do segundo PND, né? Então, quer dizer, a década de 70 é uma década de expansão efetiva. Quando mais o endividamento externo brasileiro cresceu, foi nessa década de 70. Na década de 80 a gente quebra, lógico, né? Vem a crise da dívida. E em meio à crise da dívida, você tem essa pressão das instituições que representam o capital imperialista pelas reformas neoliberais, né? E aí a gente entraria na fase da novíssima dependência. Mas como aponta ali metodologicamente o livro do Cardoso e do Faleto, você tem que olhar para dentro, para ver como se constrói essa novíssima dependência, né? E essa novíssima dependência, ela é construída ali nos dois últimos governos militares, né? Quando você vai emprestar, fazer empréstimos vultosos para financiar o segundo PND e numa conjuntura adversa, né? O segundo PND foi feito numa conjuntura internacional muito ruim, de desaceleração da economia mundial. O Brasil resolve acelerar, justamente como forma de enfrentamento da crise. O debate, se isso foi produtivo, se isso foi eminentemente negativo, é até hoje intenso, né? Há autores que acham que o segundo PND, apesar de ter quebrado o Estado, quebrado o país, tem aspectos positivos, e a gente que considera essa tese absolutamente equivocada. Mas, enfim, o debate ainda é em curso. O fato é que a gente se endividou muito na década de 70, né? Mas fizemos investimentos, vários investimentos produtivos. Então, a gente está ainda, né, na fase da nova dependência. E é a partir, né, especialmente da década de 80, com a crise da dívida, que os países da América Latina, que fizeram industrialização e tal, vão entrar na fase da novíssima dependência. E essa novíssima dependência é a contraface do novo imperialismo, né? E aí não há interesse do grande capital imperialista em investimentos produtivos, né? E, na verdade, o Brasil, ele sai desse processo de industrialização ainda muito carente de infraestrutura, de integração logística e, além de tudo, atrasado em relação à terceira revolução industrial que ocorre nos centros capitalistas. Então, a gente sai em desvantagem, a gente não tem a vantagem de um país asiático como a Coreia do Sul. Então, isso também vai ser desestimulante para o desinteresse do capital estrangeiro em continuar fazendo investimentos produtivos no país, né? Então, a gente entra numa fase muito difícil, muito ruim. E o próprio Harvey, no livro dele, aponta, não necessariamente para a América Latina, mas aponta para isso. Olha, você tem ali sem usar essa periodização, ele diz, olha, você tem ali a etapa do imperialismo anterior ao novo imperialismo, que ainda trazia alguma vantagem, né? Agora, vantagens sempre relativas, porque esse processo sempre reproduz a situação de dependência dos países mais pobres, mais periféricos em relação aos desenvolvidos, né? Mas trazia alguma coisa. A novíssima dependência, ela praticamente não traz vantagens. Agora, a novíssima dependência é consequência da própria nova dependência, né? Então uma coisa sai da outra, igual aquelas bolinhas daquele carro caríssimo, né? Uma coisa sai da outra. Então é muito triste, na verdade, né? E essa novíssima dependência, aí que eu quero voltar na coisa da teoria marxista da dependência. Quer dizer, para os marxistas, ali no debate da década de 70,
solução, a única saída era a revolução, porque a gente não ia conseguir mesmo, e parece que a gente está nessa situação de novo, porque sob o domínio da novíssima dependência, parece não haver possibilidades de desenvolvimento. A saída seria mesmo uma saída mais radical, que politicamente é muito difícil, né? Mas parece que, assim, finalmente, a teoria marxista da dependência talvez seja mais útil que a do Fernando Henrique, mas ali na época em que foi escrita, para a década de 70, eu acho que o Fernando Henrique e o Faleto compreenderam melhor a conjuntura e descrever exatamente o que seria a nova dependência. Agora entramos, então, nessa fase da novíssima dependência, né? Então, a diferença seria essa. Você fala numa dependência tradicional, no qual o país era praticamente exportador de produtos primários, você tem uma nova dependência em que ocorrem investimentos diretos estrangeiros, né? O que traz desenvolvimento por curto período, mas traz, e você teria a partir de 80 a novíssima dependência, que de certa forma parece muito com a tradicional, né? Na verdade, a gente, quando cresce exportando commodities. Então, nesse sentido, a novíssima dependência lembra muito a dependência tradicional, assim como Harvey diz que a acumulação por espoliação é muito similar àqueles expedientes da fase da acumulação primitiva, né? Mas o que é central é o papel do Estado, na minha opinião, né? O papel do endividamento estatal. E esse papel do Estado, no caso brasileiro, foi muito importante para o tipo de inserção que o Brasil terá a partir da década de 80 e que, de certa forma, abre, né, caminho para novíssima dependência prosperar, né? Então, quer dizer, o Estado foi se endividando, a dívida externa vai assumindo um caráter eminentemente financeiro, quer dizer, a gente vai fazendo dívida para pagar a dívida, né? Isso leva à falência do Estado, que era o tripé, né? O tripé da ditadura militar, que construído desde o período JK, era empresa estatal, empresa privada nacional e capital estrangeiro, né? Esse tripé vai perder a pata mais forte, que era a pata estatal, né? Então, mas perde justamente porque o Estado toma para si todo o ônus da dívida, né? Ele vai assumir a dívida do setor privado, né, por uma série de mecanismos ali da década de 80, sobretudo no último regime militar, e ele vai assumindo no cenário internacional esse papel de paraíso de juros. Esse papel de paraíso dos juros se consolida efetivamente na década de 90, nos governos tucanos, né? Mas se consolida de tal forma que é muito difícil fazer política econômica no Brasil, né? Os governos do PT tiveram atuaram o governo Lula, sobretudo a partir de 2006, quando a economia volta a crescer. Ele teve a sorte, a fortuna, né, evidentemente, de uma conjuntura internacional mais favorável em função da demanda asiática. Mas ele teve a virtude de usar essa situação para distribuir renda, para fazer uma série de políticas que são defensáveis, né? Algumas não, outras sim, mas é um governo que podia ser pior, né? Se fosse, tudo sempre pode ser pior, né? Então, quer dizer, e também melhor, né? Evidentemente. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós entramos numa situação estrutural de novíssima dependência, que é isso que o Sais e o Fiore estão chamando a atenção, que está muito difícil reverter, né? E eu acho que só reverte, e eu não estou nem pensando no processo efetivamente revolucionário, mas uma situação revolucionária, quer dizer, é uma situação revolucionária no sentido de uma convulsão social contrária a essa reversão de direitos, contrária a tudo que está acontecendo, que possa impor limites ao processo, ao avanço da novíssima dependência, né? Fora isso, não tem como. Fora isso, a gente vai mergulhar numa fase realmente muito difícil, porque é uma questão, como eu disse, estrutural, né? E essa questão estrutural, ela foi construída na década de 70, quando a gente praticamente foi capturado pelo sistema financeiro, né? A gente vai se endividando porque eles vêm aqui, eles nos oferecem dinheiro, eles trazem projetos. E o Brasil e os países periféricos, evidentemente, não vão recusar, né?
O Brasil ainda sobrou pontes, usinas, algumas coisas. Teve país que se endividou e não fez absolutamente nada, né? Então, quer dizer, e o mais nefasto dessa história toda, que é o que deu um fôlego, o que permitiu que a gente crescesse nos últimos anos, foi justamente a demanda asiática por commodities. Mas a demanda asiática por commodities acentua a nova dependência, a novíssima dependência. Por quê? Porque nós estamos passando por um processo de desindustrialização, né? Quer dizer, a indústria de transformação perde espaço, né? E a gente praticamente depende muito da demanda chinesa, que, né, se desacelera, e aí fica muito difícil continuar crescendo, né? Agora, novamente, não é uma questão só porque a demanda chinesa foi reduzida. A gente tem sempre que olhar para a articulação entre os fatores externos e os fatores internos, né? E aí o governo Dilma efetivamente tomou decisões econômicas, de política econômica muito equivocadas, né? Aí não há como negar que outro dia eu estava dando aula de Maquiavel e eu disse que é preciso escrever um manual sobre tudo que não se deve fazer se você quer manter o poder, né? Então, estudar o governo Dilma e escrever um manual sobre tudo que você não deve fazer para manter o poder, porque realmente foi um arsenal de erros, assim, e especialmente não só de erros no campo político, mas de política econômica mesmo, né? Eles embarcaram nessa de atender toda a demanda da Fiesp, e a Fiesp virou as costas para o governo na primeira oportunidade, né? Mas aí é preciso o quê? É preciso articular essa dimensão interna da política mesmo, né? Interna, com um movimento estrutural, que é essa transição, essa intensificação do imperialismo nas últimas décadas e a contraface disso, que é a novíssima dependência. Então, enfim, era isso que eu teria para falar, e aí, se vocês quiserem debater, a gente debate. Obrigada. Estamos abertos às perguntas. Fiquem à vontade, por favor. Professor Albério. Fazemos três? Bloco de perguntas. Mais alguém? Mais alguém? Professor Albério, por favor. Rodrigo, permite, vou encadear então 3 questões assim, na ordem inclusive da exposição. Antes eu vou colocar uma pressuposição geral de que desde John Rawls nós entramos numa disputa metodológica com o positivismo, com essa faceta analítica que ele tem, que me parece ainda não foi muito bem resolvido. Então, deixa eu lhe perguntar diretamente se o pensamento gramsciano é formalizável. 2. Onde está a dialética em Gramsci? Bem, então, acho que não vou atravessar a ponte contando os passos, mas em Gramsci também tem a questão do economicismo. Evidentemente, estou de acordo com o Rodrigo que não tem um único Gramsci, uma única interpretação que você possa fazer disso. Mas das 2 prováveis leituras que você faz sobre o alerta que Gramsci, talvez, que Gramsci considera sobre o economicismo, tem a ver com a Revolução Marginalista e a construção da economia clássica, pós-Jevon, pós-Walras, etc. e tal. Também não deve ser muito difícil, creio eu, observar que nesta observação de Gramsci não passa batido a leitura que ele está fazendo sobre o imperialismo. E que uma reclamação, vou colocar nesses termos bem informais para ajudar na polêmica, seria de que o próprio imperialismo, escrito por Lenin, é uma leitura não dialética do Robson.
que não atentou-se muito bem para as categorias mais centrais que temos, no mínimo, no livro 2, ou mais no livro 1, né? Que tem esse senão. Agora, tudo isso nos põe perante um problema, inclusive que nós aqui na casa em RI, em Economia Política Internacional, sempre nos debatemos muito sobre o caráter nacional ou não do capital. Então, e aí, eu não tenho, gostaria de ter uma apreciação muito positiva sobre a teoria da dependência. Aliás, que teoria mesmo? Onde ela está ali? De qualquer maneira, a própria teoria da dependência não dá conta da questão mais crucial, provavelmente, da inevitabilidade das transformações históricas endógenas ao processo de acumulação do capital. Isto é previamente um atestado, uma aceitação de que seremos sempre dependentes. Então, a minha questão é, o novo dependentismo não é uma continuidade dessa lógica de naturalização da história? É isso aí. Obrigado. Boa tarde. Eu, como estudante de políticas públicas, iniciado esse ano na casa, eu tenho uma dúvida quanto à questão como pode ser tratado o local e o regional dentro desse espectro que a senhora tratou com relação a um certo termo, não sei se eu posso usar, globalização. Há um comercial da PAG que fala que agro é tech, agro é pop e agro é tudo. E parece que, pelo que a senhora falou, a gente está se enveredando cada vez mais numa espiral de depender de commodities, e a China ou a Ásia não compra mais, nós entramos em crise. Então eu queria, se fosse possível, que principalmente as senhoras explanassem sobre. Obrigado. Obrigado pela questão.